Eu sou Pedro, sou estudante do grupo PET Elétrica e hoje a gente vai estar aqui, né, tratando de análise de circuitos 1, um tema ainda inicial que é análise de malha, né? Então a gente tem aqui uma questãozinha do DOF, né, para treinar, que diz basicamente, né, para determinar o valor das correntes de malha nesse circuito abaixo, tá bom? Eu tomei a liberdade aqui de já ir direcionando as correntes, né? Eu gosto sempre de desenhar elas no mesmo sentido, acho que facilita na hora da análise, né? E agora vamos entender um pouco desse circuito, né? O desenho aqui pode estar dando um pouco, talvez, de confusão ou assustando um pouco, mas é basicamente, né, um circuitinho aqui com uma corrente com uma fonte de corrente passando no meio, tá? Essa fonte de corrente, inclusive, vai ajudar bastante a gente, porque a gente vai conseguir aplicar um conceito que a gente chama de super malha, tá bom? Mas vamos entender primeiro esse circuitinho, né? Essa malha 1, vocês podem ver que a corrente ela está no mesmo sentido da própria fonte dependente que a gente tem aqui de corrente, né? Que é 4ix, né? Sempre que a gente souber isso, a gente tem que descobrir quem é ix, né? Quando a gente olha, o ix tá nessa malha 2 e ela vai ser a própria corrente I2, né? Porque com a movimentação aqui, a gente vê que não tem nenhuma outra malha nesse lado aqui do ix, então o ix é a própria corrente 2. Então a gente já pode escrever aqui no canto, para não esquecer, que a gente tem que I1 é igual a 4ix, né? E ix é igual ao próprio I2. Tranquilo? Então, podemos inferir que I1 é igual a 4ix, que é igual a 4i2, ok? Isso aqui já vai ajudar bastante a gente, tá bom? Então, essa primeira malha a gente já matou. A gente sabe que I1 é igual a 4ix, que é igual a 4i2. Beleza, maravilha. Se a gente for botar depois no sistema linear, até facilita para a gente colocar aqui I1 menos 4i2 é igual a 0. Beleza? Agora vamos trabalhar com as malhas 2 e 3, tá? Pessoal, aqui a gente tem algo que vai facilitar bastante a gente. Quando a gente tem uma fonte de corrente passando assim no meio de duas malhas, a gente pode aplicar um conceito chamado de supermalha, tá bom? Então, é como se a gente tivesse uma malha gigante passando por essas duas que a gente está trabalhando, ok? Ela vai ter um sentido que a gente vai arbitrar, ok? E a partir desse sentido a gente vai fazer a análise, tá? Então, para supermalha, eu vou colocar aqui para a gente, né? Essa primeira foi a malha 1, vou escrever aqui, malha 1. E agora a gente vai trabalhar com a supermalha 2 e 3. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz na análise da supermalha é a análise dessa fonte aqui, tá? A fonte é 0,5 ampere, beleza? E a gente tem duas correntes de malha, a I2 e a I3. Percebam que a I2 está no mesmo sentido da fonte de corrente e a I3 está no sentido contrário. Então o que que a gente faz? Vamos lá? A gente vai ter então que o 0,5 vai ser I2, que está no seu sentido, menos o I3. Se eles estivessem todos no mesmo sentido de 3, a gente falaria que eles seriam uma soma. Então seria I2 mais I3. E se os dois estivessem no sentido contrário, ia ser menos I2 menos I3 igual a 0,5. Ok? Mas do jeito que a gente tem aqui, isso tudo vai ser igual a 0,5. Ok? Agora, vamos passar para a segunda parte, que é essa análise do todo. Na supermalha, a gente analisa tudo como se fosse uma malha só, tá? E agora que é a hora que eu explico o porquê de eu ter escolhido as correntes de malha no mesmo sentido da supermalha, tá bom? Quando eu coloco a supermalha num sentido, essas duas correntes de malha ficam no mesmo sentido que ela e eu posso fazer uma análise inteira para o negócio só. Porque se eu tivesse colocado uma dessas correntes no sentido contrário à supermalha, eu teria que considerar como negativo quando eu passasse por essa, por exemplo, a supermalha nesse sentido e eu pegasse a corrente de malha 3 e botasse ao contrário, tá? Eu teria que considerar menos I3 vezes 25, entendeu? E a mesma coisa para as outras análises que eu fizesse. Mas vamos lá. Então, análise com essa supermalha,
a gente vai ter I2, 5 vezes I2, né? Vamos começar pela 2, mais resistor de 20 vezes I2 menos I1, né? Porque o I1 está indo no sentido contrário. E agora vamos analisar as que estão ali do lado 3. Vamos começar com a 10. 10 a gente tem I3 menos I1, que as duas estão no sentido contrário. Perceba que uma faz assim e a outra faz assim. Uma vai para baixo e a outra vai para cima. Mais o 25 que está ali isolado. E vai só multiplicar o I3. Tudo isso igual a zero. Beleza? Então, abrindo aqui nossa conta, a gente vai ter I1 vezes... Aqui seria menos 20, aqui seria menos 10. Então, a gente vai ter menos 30. Tá bom? Mais I2 vezes 5 mais 20, 25. Mais I3 vezes 35. Beleza? Então, essas são as 3 equações que a gente vai precisar, né? Temos 3 malhas, 3 incógnitas. Consequentemente, 3 equações, tá? Então, agora vamos montar nosso sisteminha linear e descobrir quanto vale cada uma, tá? Isso aí você pode fazer na sua calculadora ou no computador, do jeito que você preferir. Então, jogando no sistema linear, encontramos esses valores aqui de corrente, tá? Menos 7 sobre 6 ampere, e 2, menos 7 sobre 24 ampere, e 3, menos 19 sobre 24 ampere. Tranquilo? É normal encontrar esses valores negativos, provavelmente aconteceu. O que acontece é que essas correntes vão estar em sentidos contrários, né, do que a gente colocou, mas tudo certo. Então, né, essa foi nossa questão. Espero que tenha solucionado aí de maneira clara para vocês, né, que vocês tenham conseguido entender. E qualquer dúvida pode estar deixando aí nos comentários, que quando possível a gente responde.